Então, na última vez, a gente viu duas coisas importantes, né? A gente viu a questão da contagem de potências, né? Numa teoria geral, né? De campo, e aplicou para a contagem de potências no caso da QCD, né? E aí a gente enumerou todos os gráficos, né, superficialmente divergentes que a gente podia encontrar. Na verdade, no caso da teoria normalizável, não são todos os gráficos, são todos os tipos de gráficos, né? Ou seja, assim, a função de 2 pontos, a função de 4 pontos, coisas assim, né? Função de vértice de 3 pontos, etc. Então a gente mais ou menos chegou à conclusão que todo mundo exibe divergências logarítmicas, na verdade, divergências efetivas logarítmicas, porque a dimensão da sua função de Green, né, faz com que você tenha que ter uma potência de momento do lado de fora e isso seja usado para efetivamente reduzir o grau superficial de divergência da sua integral. Essa é uma coisa, né? Bom, aí constatamos que essas integrais são superficialmente divergentes e aí resta saber o que fazer quanto a isso, né? Então a primeira providência foi observar como essas integrais divergem, né? Como é essa divergência. Então a gente apelou para o procedimento chamado de regularização. Na regularização, a gente parametriza essa divergência, a gente coloca um parâmetro que vai reproduzir a integral original, a divergência, no limite em que ele tenda para o valor, vamos dizer assim, original dele. Então, por exemplo, se você tem uma integral que está calculada de 0 a infinito, né? Você, ao invés de calcular a integral de 0 a infinito, você calcula a integral em espaço de momento, né? Você calcula a integral entre 0 e lambda. E deixa esse lambda ser grande, né, em princípio. No final, você vai ter uma expressão que é a função de lambda, onde você vai identificar precisamente qual é a parte dessa expressão que diverge, quando o lambda tende a infinito, qual é a parte que fica finita, né? Isso vale para esse método que eu falei, mas, em princípio, pode valer para vários outros métodos, né? Eu sugeri que tinha um outro método, que é o chamado método de Pauli-Vilas, onde você modifica o propagador da sua teoria, coloca lá subtrai do seu propagador, o propagador associado a uma partícula com uma massa bem grande, né? E, ao fazer essa subtração, você tem um propagador efetivo que tem um comportamento, né, em termos de potência de momento, que é melhor do que o comportamento do propagador anterior. Quando essa massa dessa partícula fictícia vai para o infinito, você retoma o comportamento anterior do propagador e retoma também as divergências da sua teoria. Você consegue regularizar as divergências sem maiores problemas assim. A gente se concentrou especificamente num tipo de regularização, que foi a regularização dimensional, né? Na regularização dimensional, a gente supôs, a gente observou, né, que nem todas as integrais são divergentes em todas as dimensões, né? Quer dizer, uma integral que é divergente em 4 dimensões, ela pode não ser divergente em 3 ou em 2 dimensões, ou em uma dimensão. É possível você pegar essas integrais para dimensões inteiras, né, e obter uma expressão para elas que seja função da dimensão. Ou seja, em dimensão 4 vai dar isso, dimensão 3 vai dar isso, dimensão 2 vai dar isso, dimensão 1 vai dar isso. E a forma como essas integrais dependem da dimensão, né, é uma forma que permite a continuação analítica, né, para quaisquer valores da dimensão, inclusive complexos, racionais, não inteiros, etc. E tal.
Então elas ficam sendo uma certa função de D para D inteiro, mas você define essas integrais para qualquer D, inclusive um D, sem nenhuma interpretação de dimensão possível, né? Fazendo continuação analítica. E a pergunta é, vai sempre ser possível fazer essas continuações analíticas? A resposta é aparentemente sim, né? Porque as integrais que aparecem na teoria quântica de campos, elas são, em geral, todas elas redutíveis a certas classes bem definidas que vão ser função de funções gama de Euler, né? E a função gama de Euler sempre possui continuação analítica, né? Ela possui uma continuação analítica bem definida para funções chamadas inteiras, né? Ou seja, analíticas a menos de polos, né? No plano complexo. Esses polos ocorrem exatamente nos valores divergentes da dimensão, né? Por exemplo, d igual a 4, né? Daí para frente, né? Então, as funções de Euler, gama de Euler, não só possuem continuação analítica, como possuem expansões, né, próximas dos polos que vão identificar precisamente os termos que vão divergir, né? E aí você pega esses termos que vão divergir e observa que as suas divergências estão contidas ali, naqueles pontos, né? Então, essa é a essência do método de regularização dimensional, que a gente deu uma pincelada, né, da última vez. E o que eu vou fazer hoje para vocês é o seguinte, né? Eu vou mostrar um exemplo de um gráfico de Feynman que a gente sabe que é superficialmente divergente. Eu vou mostrar o cálculo, eu não vou fazer o cálculo, é um cálculo comprido para cacete, vale a pena a gente perder tempo com isso agora. Agora, esse cálculo vai estar em um pouco mais de detalhe feito aqui no Pascual, né? Pascual e dados. Então é possível, se vocês realmente quiserem, não só esse cálculo, como o cálculo de várias outras contribuições divergentes, né? Consideradas em um grupo, né? Está feito ali no Pascual e é possível vocês acessarem e dar uma olhada, né, no cálculo. Aqui o meu foco aqui vai ser simplesmente mostrar as partes divergentes, né, desses caras, botar vocês a par de qual é o resultado do cálculo do gráfico de Feynman dentro do esquema de regularização dimensional e, em seguida, passar ao procedimento de subtração dessas divergências, tá certo? Que é a questão da renormalização. Então, esse é o nosso programa aí, a gente começa hoje, não sei se termina hoje. Então, um dos primeiros diagramas, né, que foi considerado superficialmente divergente, né, foi a chamada autoenergia do quarto, né? Naquela lista de diagramas, né, de funções de Green superficialmente divergentes, essa era a primeira, né? Ele tinha o FE igual a 2, o DE igual a 0 e o grau superficial de divergência igual a 1, o grau superficial de divergência linear, né? Ele produzia um grau efetivo de divergência logarítmico, D igual a 0, porque ele tinha uma dimensão, né, de momento, de massa, né, que ia contribuir para diminuir a dimensão efetiva do integrando que ia divergir, né? Então, para a gente acessar esse gráfico, eu não trouxe o negócio que eu queria trazer aqui, né? Bom, fazer o quê? Vamos lá. A gente falou sobre o propagador, né, do quark, número de pernas fermiônicas externas 2, etc. e tal, né? Então, só para a gente ter clareza sobre o que é que a gente está calculando, né? Vamos lá, propagador do quark. Né?
tivesse uma reflexão junto comigo para dizer o seguinte: todos os diagramas, toda a série perturbativa, né, do propagador de quark, ela pode ser resumida num esquema assim. Né? Vamos chamar assim. Esse é o propagador exato, tá certo? De quark. Então, você pode escrever esse cara como o propagador livre, né? Mas contribuições desse tipo, eu já digo o que é isso, né? Mais contribuições desse tipo, mais contribuições desse tipo, mais até infinito, né? Essa bolinha, né? Esse aqui é um biscoito Tostines, esse aqui eu não sei qual é a marca dele, né? Esse cara que está aqui, né, é a soma dos diagramas do Unparticle Irreducible, né? Ou seja, irredutíveis a uma partícula. Então, como eu acho que eu já falei desses diagramas para vocês, eles são diagramas que quando você corta uma linha interna deles, você não consegue separá-los em duas partes. Né? A gente calculou o propagador do quark, explicitamente, pelo menos em primeira ordem, né? Ele dava um negócio assim, né? Aí depois, quando você vinha para a segunda ordem, você tinha uma coisa assim, você tinha um negócio assim, você tinha um assim, e deixa eu ver, acho que acabou, né? Não tinha muito mais coisa não. Será que a teoria fica 4? Né? Teoria fica 4. Eu acho que para ficar 4 era isso, se não me engano. Né? Quem são os caras One-Particle Irreducible? Irredutíveis a uma partícula. Esse cara, você corta uma linha interna, não separa ele em dois diagramas. Né? Esse aqui, você corta essa e não separa ele em dois diagramas disjuntos. Né? Esse é a mesma coisa. Né? Agora, isso aqui é uma linha interna. Se você cortar essa linha interna, separou o cara em dois diagramas disjuntos. Por que essa classificação? Né? Esse cara aqui possui divergências, tá certo? Que são próprias. Isso aqui é uma integral, isso aqui é outra integral, completamente independente, tá certo? Essa linha interna, a existência dela introduz qualquer divergência dentro do seu diagrama. E as divergências são do mesmo tipo dessas divergências que estão aqui. Esse cara só é divergente porque esse cara aqui é divergente. Se esse cara fosse convergente, aquele cara ali seria convergente também. Tá certo? Então, isso não faz você pensar. Bom, vamos imaginar o seguinte. Né? Vamos imaginar que eu tenho propagador, aí eu tenho esse cara aqui, estou querendo dizer que eu tenho linhas externas amputadas, né? Mais esse cara aqui, mais isso aqui é o que eu estou chamando de biscoito ali, sei lá que nome, né? Esse cara que está aqui, ele pode ser visto como uma contribuição, né, pertencente, um dos caras que você vai encontrar quando você fizer esse produto. Biscoito, propagador, biscoito. Né? Biscoito, propagador, biscoito vai ter um termo assim, propagador, e outro termo assim, propagador. Então, esse cara que está aqui, ele está incluído numa
numa situação gráfica como essa. Tá certo? Então, Oi. São pernas externas, né? Essas duas tracinhas, mais. Do lado da igualdade também teria essa. Ah, sim, tem. Seria a contribuição até a segunda ordem, que é a especulação de felicidade. Tá certo? Então, a ideia dos gráficos que redutivizam a partícula é que eles contêm as divergências originais da sua teoria. As outras divergências que vão aparecer são resultado de produtos desses gráficos. Ou seja, se você conseguir, de alguma maneira, renormalizar, né, esses gráficos e se livrar dessas divergências, se essa bolinha conseguir ser bem definida, todo o resto da série, em princípio, está bem definido. Certo? É interessante observar o seguinte, que isso daqui, né, é uma série geométrica. Você pode mostrar que isso é uma série geométrica, né? E o resultado dessa série geométrica é uma coisa assim, né? É o teu propagador de quarto, vai ser isso aqui por definição, né? É IS de P. Certo? Isso vai ser I sobre menos aqui, onde deixa eu usar agora uma outra notação, esse sigma de P, onde esse sigma de P vai ser essa grandeza menos I, né? Sigma de P. Vai ser exatamente essa grandeza. Camarada está aí. Certo? Esse cara aqui vem da expansão de. Isso aqui é P/-n menos 1, P/-n menos 1, I sigma de P, P/-n menos 1, né? Etc, etc. Quando você soma tudo isso, dá uma série geométrica certinho. Não é uma conta difícil de fazer, né? Mas você observa o seguinte, ó, esse menos I sigma de P é o que você chama de uma contribuição de autoenergia da partícula. Ele tem duas possibilidades aqui. Ele pode dar uma constante e ele pode dar um termo que vai alterar a dependência do momento desse gráfico, né? Se der uma constante. Se der uma constante. Uma constante que vai uma constante que pode envolver a constante de acoplamento. Tá certo? Observe que esse cara aqui, né, esse cara que está aqui, né, é uma série de gráficos envolvendo a constante de acoplamento. Tá certo? Ele é constante, mas no troco. Sim, né? Então, esse sigma de P, a estrutura mais geral dele vai ser a seguinte: sigma de P
tem ir para cá e para lá, esse não é o problema. Então, sigma 1 mais P/-M sigma 2. Essa estrutura mais geral, você pode pensar o seguinte, ó. Tem um cara dependente de P quadrado, mais um cara com a estrutura tensorial do P/, que ele vai contribuir para uma alteração do coeficiente do P/, ali no propagador. E aqui tem um cara que vai contribuir com uma alteração do termo de massa. Esses caras têm que ser escalares, tá certo? P ao quadrado. Essa é a máxima estrutura que você pode imaginar para esse camarada que está aí. Né? Por exemplo, se você tiver P/, por que eu não tenho P/ ao quadrado? Né? Porque P/ ao quadrado é P2. Tá certo? P/ ao cubo. Seu P/ P2. Certo? Então, o máximo que você pode imaginar em termos de estrutura envolvendo matrizes gama é algo tipo P/ vezes uma função de P quadrado. Certo? Uma função arbitrária de P quadrado. Isso aqui é uma parametrização, né? A gente vai tentar colocar os nossos resultados nessa forma, definindo que é o sigma 1, definindo que é o sigma 2. Tá? Beleza. Isso aqui é um exemplo para o Φ4, mas esse exemplo vai... assim, é claro que o que vai mudar é o conteúdo desse biscoito que está aqui, né? Ele não vai ser montado com esses diagramas, porque esses diagramas são típicos na teoria Φ4, né? Ele vai ser montado com todas as contribuições para os diagramas do propagador. Né? E tem uma outra forma de a gente organizar a expansão perturbativa, que é organizando essa expansão em potências de H portada. Né? Essa forma de organizar em potência H portada é possível a gente mostrar que ela corresponde a número de loops do diagrama. Cada laço do diagrama, cada loop fechado, corresponde a uma integral independente. Por isso que é importante essa coisa de contar o número de laços dos diagramas. Né? Corresponde a uma integral independente. Então, você pode dizer zero loop, zero laço, não tem integral nenhum. Um loop tem uma integral que potencialmente pode ser um termo divergente. Então, as divergências você espera que aconteçam no nível de um laço ou um loop. Tá certo? Agora a gente vai falar em loop. Já está definido o que é um laço, então a gente vai falar em um loop. Né? Dito isso, a forma de você organizar a expansão é a mesma. Você olha e enxerga todos os diagramas que você pode enumerar que sejam, né, que contribuam naquele número de loops, naquele número de laços. Né? E se você imaginar que as coisas divergentes vão aparecer de um loop para frente, a menor ordem que você precisa considerar é a ordem de um loop. Tá certo? Então, nesse caso, o caso do diagrama, o único diagrama divergente em ordem de loop é esse cara que está aqui. Né? O diagrama que você vai montar assim. Esse aqui é P mais K, K, P. No princípio você tem alfa, você tem delta. Esses caras são esses de cor. Aqui você tem gama. E aqui você tem esses de representação de junto.
se a gente for escrever a expressão que corresponde a esse gráfico, né, aí, sem usar as regras de Feynman, você tem esses vértices aqui, né, que são os vértices de quarto turno, né, são os únicos vértices que aparecem. Você vai ter, você não vai contar os propagadores externos aqui nessa história, os propagadores externos estão só para montar o gráfico em questão, e a gente vai montar a expressão da integral botando um propagador fermiônico e um propagador muônico dentro da história. Certo? Então, esse cara aqui corresponde, né? Menos I, sigma delta alfa, T, né? Isso vai ser, usando lá as regras de Feynman, né? A gente vai ter um fator lambda A sobre 2, né? Vezes gama mi para cada vértice, certo? Lambda A sobre 2 vezes gama mi para cada vértice, propagador, etc e tal, né? Então você tem, G lambda A sobre 2 e G lambda A sobre 2. Então você tem menos G quadrado, 1 quarto, lambda A. Aí você tem um lambda B, só que a conservação aqui desse índice vai implicar que esse A que está aqui é igual a esse B que está aqui. Então, esse lambda A vai somar, né? Lambda A. Isso vai conduzir os índices de cor, né, para a gente. Esse diagrama é um diagrama que pode trocar cor, certo? Porque cor pode ser trocada nos vértices. Os vértices não preservam cor, eles preservam sabor, mas não cor. Então, lambda A, delta alfa, integral, e aí sim entra o camarada em grupo. Vamos trocar de epsilon para eta, né? Porque epsilon a gente vai associar com a regularização funcional. Né? Então, onde era I epsilon, virei eta. Agora, né? Aqui o gama mi. E aqui eu tenho eta mi. Vamos utilizar K2 sobre K2 mais zero. Esse aqui é um propagador do U, esse aqui é um propagador do ferro, com aqui os momentos associados K do propagador do U, K mais P, do propagador do ferro. Né? Esses índices aqui eles têm que contrair, né? Porque o gama mi pega o mi daqui, o gama mi pega o mi daqui, tá certo? Então essa é a expressão desse gráfico. Né? Não parece grande coisa, mas é um inferno já. É uma das mais simples e já é um inferno. Então os polinomiais. Tem uma série de manipulações, eu não vou fazer, né? Como eu disse para vocês, eu vou indicar para vocês, se vocês quiserem passar por mais passos intermediários, venham ao Pascoal. Né? E a gente pode trocar ideias, né? Para quem resolver fazer a conta mesmo, tal, não sei o que, a gente pode conversar. O resultado aí dessa aqui. Primeiro propagador. Esse aqui é um fator que aparece no vértice. Né? Cada vértice vai carregar um I, lambda A, né? Isso é um fator de uma matriz, né? Lambda A sobre 2, tá certo? Essa é uma matriz de Gell-Mann, porque eu estou supondo que os quartos estão na representação fundamental da S3. Né?
quadrado, beta alfa, gama mi. Isso é um fator que está associado com cada vértice. Com esse vértice e com esse vértice. Vai ter dois, tá certo? A integral é do grupo. Vai ter um I lambda B sobre 2. Deixa eu fazer assim, beta gama, né? Gama mi, né? Tá certo? Nessa história. Esse cara aqui, ele tem, na verdade, vamos fazer assim, gama delta, né? No princípio, originalmente, no propagador do Boole, você teria um fator de cor que era delta, sei lá, delta beta gama, certo? O propagador do Boole não troca cor. O propagador não é o último. Desculpa, o propagador do quarto. O propagador do quarto. Né? No espaço de cor, ele tem isso aqui. Só que ele vai encontrar essa matriz e essa matriz nos vértices. Né? Então, com esse fator, com esse, vai fazer o produto dessas matrizes. São duas matrizes independentes, mas através do propagador vão se conectar e vão fazer o produto delas. Então a delta não troca de sabor? Não, a delta é o propagador do quarto que não troca de sabor. O propagador livre. Tá certo? Aliás, o Boole também, ele não troca o número quântico de representação adjunta dele, vamos dizer, de cor, né? Ele também não troca. Quem vai trocar cor, não sabor, são os vértices. Os vértices vão possuir matrizes que não são diagonais no espaço de cor, mas que são diagonais no espaço de sabor. Certo? Vamos lá, montar esse diagrama de Feynman realmente não é tão difícil assim. Né? Ele te dá essa integral, essa é a esfinge, né? Decifra meu devório. Né? Resolver essa integral. Essa integral tem 1 zilhão de truques, né? Para aplicar até você chegar numa situação que você possa aplicar, visualizar a função gama na sua frente e falar, isso aqui é uma função gama de alguma coisa. Né? Não vou detalhar esses truques, né? A gente está andando mais para frente. Né? A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, aqui a gente vai andar, fazer um bocado de volta aqui, mas a gente vai procurar isolar uma estrutura que seja função de p quadrado vezes identidade e função de p quadrado / -m vezes uma função de p quadrado, certo? E aí no final nós vamos identificar essas funções sigma 1 e sigma 2, depois de todas essas contas feitas. Tá? E sigma 1 e sigma 2 nos dão isso aqui, ó. Perdão, tem mais um passo que eu vou pular. Eu tenho que dizer qual passo que eu vou pulando, pelo menos. Né? Você vai pegar essas integrais e identificar com gamas. Né? Esses gamas vão ser função daquele parâmetro 4 menos 2 epsilon sobre 2. Né? Acho que é isso. Né? Então, vão ser função de epsilon, essas gamas. Né? São função de D, e como eu troquei a descrição de D pela descrição de epsilon, vão ser função de epsilon. E aí, essas gamas são os caras que o que eu vou estar usando é a continuação analítica dessas gamas, que possui expansão em série de Loran, etc. e tal. Já vou fazer expansão em série de Loran e identificar os polos, né, para epsilon tendendo a zero. Certo? Essa história. Então, o resultado é essa maluquice. Né? Sigma 1. Aquele cara ali, p quadrado, vai ser já eu falo sobre esse I, está aparecendo aqui.
o sigma 1, né? Na verdade, é claro que aí eu deveria dizer que é um loop, né? Contribuição de um loop do sigma 1. Pode ter outras contribuições. Esse não é o sigma 1 inteiro, né? Então, supondo que o sigma de P tem essa estrutura, o sigma 1 advindo dessa contribuição que está aqui, já dado aqui, por esse resultado. Já foi feita a integral, já obtive a função gama, já botei d igual a 4 menos 2 epsilon, né? Sobre 2. Eu fiz tudo isso e aí peguei o gama de epsilon e expandi, tá certo? Perto de epsilon, 3 dias ou 4, ou 5 ou 2 semanas. Né? Essa era uma cacetada de coisa. Mas aqui tem uns fatores aqui que vale a pena comentar, né? Você está observando aqui que você tem g mi elevado a epsilon, né? Quem é esse mi que está aparecendo aí? Né? Se você for trabalhar com regularização dimensional, né? É claro que as dimensões dos seus campos dependem da dimensão de espaço-tempo. Né? A dimensão de um férmion é 3 meios em 4 dimensões, e outras dimensões não é 3 meios. Né? A dimensão de um bóson é 1 em 4 dimensões, e outras dimensões não é. É uma função de D. Isso vai fazer com que a constante de acoplamento também seja uma função de D. Ou seja, em geral, se você está falando que a tua dimensão está flutuando, a dimensão da sua constante de acoplamento também está flutuando. Então, é conveniente, ao invés de você usar a constante de acoplamento G, você trocar por G e elevado a epsilon. Quer dizer, a flutuação da tua constante de acoplamento em relação às 4 dimensões vai ser sempre desse tipo. Isso aqui é um parâmetro de massa. Então você está dizendo que a dimensão da sua constante de acoplamento está sendo carregada por esse parâmetro de massa que está aqui. E a constante mesmo, você está continuando a mantê-la adimensional. Tá certo? Essa é a ideia da introdução desse parâmetro μ. Tá certo? Está aparecendo aqui, está aparecendo aqui, está aparecendo mais não. Nesse momento não está aparecendo mais lugar nenhum. Certo? Você está carregando esse parâmetro para você descontar o fato de que a sua constante de acoplamento também flutua na dimensão. E você gostaria de manter a sua série calculativa organizada em termos de uma constante de acoplamento não dimensional. Certo? C2R já é um fator mais simples, ele tem a ver com isso aqui, lambda A, lambda A, beta alfa. Né? Ele da delta beta alfa, né? Aqui o delta alfa beta, isso aqui, lambda A, beta alfa, dá C2GR, delta alfa beta. C2GR é um fator que depende da representação. Ele tem um valor bem específico para a representação fundamental, ou seja, para os lambdas que são as matrizes de Gelman. Tá certo? Isso também está no apêndice do grupo Pascual, então não a dedução, mas os valores que esse C2GR pode assumir para o grupo SUN, certo? Não só SU3, mas SUN. Então a gente mantém ele ali para, tipo assim, se você resolver generalizar seu cálculo para SUN, já está na mão. O valor do é uma relevância profunda, né? Porque depois que você renormalizar a sua teoria, o que vai sobrar vai carregar uma dependência em I. É claro que sua teoria não depende em I se você mandar o epsilon para zero, certo? Então você só vai mandar o epsilon para zero depois que você tirar o que não interessa, né? E quando você tirar o que não interessa, eventualmente vai sobrar uma dependência em I na sua teoria. E aí, você vai ficar com isso. Aí. Né? Isso é uma parte, um exemplo de uma situação que acontece sempre. Sempre que você tem um
procedimento de renormalização, você gera uma escala de massa. Existe o que você chama de uma anomalia conforme. Mesmo que a sua teoria não tenha massa, há a geração de uma escala de massa a partir do procedimento de renormalização. Ou por esse método, ou por algum outro que você venha fazer. Você pode fazer o que você quiser, você não vai escapar dessa escala de massa. Tá certo? Então, o aparecimento desse NI aqui tem um significado profundo. Ele é uma escala de massa que vai sobrar na sua conta. De qualquer jeito. Está aparecendo aí desse jeito, ok. Mas pode aparecer de outro jeito. Tá? E esse NI também, o aparecimento, a dependência da sua conta nessa escala de massa, vai ser explorado posteriormente para você trabalhar o que se chama de grupo de renormalização. Certo? Ele está aparecendo agora, ele é um inocente, pobre coitado, mas ele vai dar muito o que falar. Certo? Beleza. Esse aí é o sigma 1, né? De π quadrado. E o sigma 2 é isso aqui. Sigma 2 é esse cara aqui. E vai ser sigma 1 alfa beta, né? Alfa beta primeiro. P quadrado, esse delta, alfa beta, A, G, I elevado a epsilon, ao quadrado, G ao quadrado, tal, nossa C2F, forte, sobre epsilon, vamos ali multiplicar mais Ln a cara do sigma 2, certo? Eu estava na ponta da língua para falar sobre isso. Esse Azinho, só para lembrar, né? Esse Azinho está aparecendo aqui. É este Azinho que apareceu aqui. É o parâmetro de Gauge, é o cara que aparece na frente do sobre 2A dele ao quadrado. Tá certo? Esse Azinho é o parâmetro de Gauge. Né? Ele pode ser ajustado. Né? É possível mostrar que a sua série perturbativa tem o mesmo resultado independente do Gauge, ordem a ordem. Quisera isso pudesse acontecer também com a dependência em μ. Não acontece não. Em relação à dependência no gauge que você está utilizando, isso acontece. Os seus resultados costumam ser considerados invariantes de calibre, ordem por ordem de perturbações. Tá? Então esse A é um cara que em princípio está à sua escolha. Você escolhe o A da maneira mais conveniente para ressaltar ou suprimir dificuldades em suas contas. Então você tem diversos valores para o A, né? Esse A igual a 1 significa gauge de Feynman, né? A igual a 0, gauge de Landau. Tem aqui uns dois outros gauges interessantes, são gauge de INI, A igual a 3, e o gauge unitário A igual a infinito. A igual a infinito é engraçado, né? 1 sobre 2A, então o termo de gauge fixo foi para o espaço. Estranho.
A igual a infinito provoca um propagador singular, né? Também, né? Em princípio. Mas a história aí não é bem assim. Você não vai botar A igual a infinito nesse estágio da conta. Você vai esperar só quando chegar num outro estágio, né? E ali, se for conveniente, você faz o tal do A sem A igual a zero também, né? A igual a zero também. Também vai dar um fator infinito do meio difícil. Certo? Interessante também observar que se você usar o chamado gauge de Landau, A igual a zero, né? Toda essa contribuição aqui vai embora. Olha que legal. Certo? E esse aqui simplifica em vários pontos. Ó. Esse A, né? Cai fora e está aqui. Você pode fazer isso nesse estágio da conta? Não é considerado, não é considerado. Né? Bom, os caras que têm mais experiência sabem que o estágio exato você pode fazer isso. Depende do objetivo que você tem. Né? De repente você fala, não, vou usar o meu propagador já nesse estágio da conta. Aí você pode tentar optar pelo valor do A que mais for favorável, né, para você. Tá, então, isso aqui é só para dar uma ideia, a gente não fez conta nenhuma, só escrevi a expressão para vocês, tá certo? É só para dar uma ideia da cara desses caras. Observem esses fatos aqui, ó. Você tem 1 sobre epsilon aqui, é a divergência que você tem nesses dois signos. Tanto esse sigma 1 quanto esse sigma 2 são divergentes. Aqui a divergência, bem clara, bem estabelecida. Né? E tem uns fatores aqui de perfumaria, né, que aparecem junto com os caras. Esses caras são artefatos da regularização dimensional, artefatos da expansão que você está fazendo da tua função gama. Toda vez que você expandir suas funções de gama, vão aparecer essas coisas, logaritmo de 4π, função constante de Euler, né? Etc. e tal. Então, eventualmente, você pode pensar que quando você subtrair sua divergência, subtrair esse negócio junto, porque isso aí é um artefato da regularização dimensional. Né? Beleza. Bom, esse era só o primeiro gráfico superficialmente divergente, né? Que era a alta energia do quarto. Você tem ainda mais quantos que a gente viu na aula passada? 9, né? 9, né? Então tem mais 8. Né? Mais 8 gráficos para calcular, cada um mais escroto que o outro. Um número. Contribuição número. Você vê que o negócio realmente não é para amador. Né? Se você quer se meter nessa, vai fundo. Né? Valeu o prêmio Nobel para o TOEFL, né? Com certeza. Né? Agora, para nosso consolo, né, esse livro aí, o Pascoal e Tarras, ele traz essas contas feitas, pelo menos os resultados delas, a maior parte delas, acho que tem uma que não tem o resultado, que são os comentários. Mas se o cara conseguiu chegar até ali, eu acho que ele consegue fazer aquela conta sozinho. Mas está faltando. Eu acho que deve ser esse o espírito da coisa. Então agora vamos pensar em como é que a gente vai fazer para subtrair os infinitos da teoria sistematicamente. A gente identificou esses infinitos. Tá certo? Os infinitos são esses. Agora, como é que a gente faz para tirar esses infinitos da teoria? Vamos lá, nossa próxima lição.
eu vou deixar intocado, tá? Então a gente vai se apertar aqui nesse campo aqui, porque a gente vai precisar analisar essas expressões aí do sigma 1 e sigma 2 no futuro próximo. Então, qual é a ideia? A ideia de absorver os infinitos é fazer uma substituição. A gente tem a nossa Lagrangiana, densidade Lagrangiana original, nós vamos trocar essa densidade Lagrangiana pela Lagrangiana mais o que você chama de uma Lagrangiana de contratermos. Tá certo? O que são esses contratermos? Esses contratermos são termos do mesmo tipo dos que estão presentes na Lagrangiana original. Tá certo? Multiplicados por constantes a serem escolhidas. Ok? Multiplicados por constantes a serem escolhidas. Essas constantes, elas vão ser escolhidas como função do parâmetro regularizador, seja ele quem for, tá certo? Seja ele um cutoff, ou uma massa de Pauli-Vilas, ou o epsilon da regularização dimensional. E a forma desses contratermos vai ser escolhida de maneira a cancelar as divergências que estão aparecendo, que a gente viu aparecer aqui. E quando você colocar os contratermos, o que você vai estar fazendo é modificando as regras de Feynman da sua teoria. Né? Aonde aparece um vértice, vai aparecer um vértice mais um vértice de contratermos, onde vai ter um contratermo daquele associado com aquele vértice. Onde aparece um propagador, uma massa, vai aparecer uma massa mais contratermos. Onde aparece um campo, vai aparecer um campo com uma norma diferente, que depende das constantes desses contratermos. A pergunta é a seguinte: por que a gente pode fazer isso? Qual é o fundamento, né, por trás de um negócio desse? Muita gente boa chegou a dizer que a renormalização é um procedimento de jogar sujeira debaixo do tapete e que você precisava encontrar alguma coisa mais séria para fazer, para descrever teoricamente as partículas elementares. Mais ou menos por volta da década de 70, né, as pessoas chegaram à conclusão de que não é bem assim não. Né? Foi uma série de trabalhos fundamentais feitos por vários caras muito bons, né? Zillian, né? Weizmann, um monte de gente boa, né? Que chegaram à conclusão que a renormalização é um direito, né, que você tem. Na verdade, as funções de Green que você quer calcular, né, vamos colocar elas no espaço de configuração de novo, g de x1, x2, x3, xn. Né, essas funções de Green possuem uma ambiguidade. Essa ambiguidade se manifesta no que você chama da diagonal da função de Green. Ou seja, quando x1 igual a x2 igual a x3 igual a xn. Tá certo?
Essa diagonal das funções de Green é ambígua por uma quantidade que é um polinômio em funções delta e suas derivadas. Certo? Com coeficientes arbitrários dentro desse polinômio. Quer dizer, a sua função pega g de x1, x2, tá certo? Na diagonal, g de x não é univocamente definido. Tá certo? Ele é definido a menos de uma combinação linear de deltas e de derivadas de deltas. Essa combinação linear não é uma combinação linear infinita, é uma combinação linear finita. Tá certo? É possível mostrar que essa ambiguidade corresponde precisamente a você adicionar termos do mesmo tipo dos que estavam no seu lagrangiano. O que você vai estar fazendo? Você vai estar modificando os coeficientes dessa ambiguidade das suas funções de Green, da diagonal das suas funções de Green. Se você trabalhar com a lagrangiana original ou trabalhar com a lagrangiana com contratermos, o resultado final vai ser uma coisa que é ambígua na diagonal, precisamente pelos coeficientes dos contratermos que você colocou ali. Esse negócio já era ambíguo antes. Então, se é ambíguo, você pode escolher esses coeficientes dos contratermos para deixar tudo finito. Tá certo? Essa é mais ou menos a história. Tá certo? Você pode fazer isso sistematicamente e deixar dentro de uma teoria renormalizável tudo finito. Tem esses detalhes sobre aquela aula? Tem esses detalhes? Tem o livro clássico hoje para você entender isso, é o livro do Sharp, aquele Finite Quantum Electrodynamics. Ali ele trata isso. Agora, o problema é que você tem que mergulhar numa análise funcional desgraçada antes de chegar nisso. Esse é o ônus, né? Mas uma vez que você mergulhou nessa análise funcional e chegou lá, você vai entender que você tem o direito de adicionar contratermos chamados contratermos locais. Né? Esses dados que você está falando, eu não sei se tem uma relação, mas como você vai fazer provar não, demonstrar aquele teorema de Wick das espalhamentos, né? Teorema de quê? Teorema de Wick, se não me engano, para fazer os espalhamentos de Feynman, você consegue fazer toda a soma de todos os espalhamentos mais o produto de cada delta. Tem um péssimo mostra isso lá no começo. Ou seja, você tem propagador no caso desse produto de deltas. Tem alguma coisa a ver com o que você está falando? Eu acho que não. Eu acho que não tem a ver, não. Porque, na verdade, esse produto de delta é tudo que vai sobrar na parte finita dele. Entende? Se você parte do formalismo operatorial, você tem como exprimir um produto de produtos normais em termos de o que você chama de operadores regulares, operadores que são tomados integralmente sobre produtos normais. E nesse processo você tem o aparecimento de deltas, que são comutação de operadores de criação e regulação. Essas deltas elas vão te dar o resultado da sua conta mesmo. Não é só, no caso. Não é uma ambiguidade nesse caso. Ali você vai ter infinito. Então, assim, essa coisa de trocar sua lagrangiana por uma lagrangiana mais uma lagrangiana de contratermos é um procedimento que pode ser bem justificado. Essa é uma informação. Eu não estou demonstrando isso, não estou fazendo nada disso, né? Mas é uma informação. Esse procedimento pode ser bem justificado formalmente do ponto de vista de uma teoria, digamos, mais formalmente
tratada. Então vamos assumir que isso é verdade, tá certo? E o Pascoal, ele renormaliza toda QCD em dois grupos, até dois grupos. Tá certo? O ponto dele lá no livro. Nós vamos fazer isso só para coisinha bem pequenininha, em um loop, tá certo? E mostrar os procedimentos, como é que as coisas vão encaixando, né? Uma coisa na outra. Então todo mundo está sabendo que tem conta pra cacete aqui. Mas vamos dizer, é assim, se você faz essa conta, trocando esse 4 por D, e fazendo no final D igual a 4 menos 2F sobre 2, tá? Continuando analiticamente, as funções de gama, etc. e tal, expandindo as funções de gama perto da singularidade, você vai encontrar esse resultado. Como? O Pascoal dá mais detalhes. Tá? É possível você ir de, vamos dizer assim, de página em página do Pascoal, não são muito mais detalhes também não, né? Mas ele dá mais detalhes. Então, vamos escrever essa lagrangiana de contratermos. Na verdade, você já sabe que tipo de lagrangiana é, porque ela tem que ser igual à lagrangiana da QCD, só que com coeficientes diferentes na frente. Né? Então, eu vou usar exatamente a mesma notação do Pascoal, para a gente não se ferrar aqui. Né? Então, essa lagrangiana de contratermos, ela é C3 vezes 1/2 Esse é o termo F e F menina, tá certo? A gente já usou um subterfúgio. Esse é um cara antissimétrico, né? Que tinha um coeficiente de 1/4 aqui, né? A gente recuou na antissimetrização. Se você quiser ser a antissimmetria desse cara, você vai olhar esse cara aqui ao quadrado, certo? É a parte livre. Mais C6 sobre 2A anular menos I sobre 2 C2F eu estou usando para os quartos, eu estou usando psi, né? Estava usando psi, não é isso? Eu vou continuar usando psi aqui. Então o Pascoal usa D no lugar de A, Q no lugar de psi. Então essa diferença vai ter, só para a gente manter o nexo aqui como a gente está fazendo. C2F psi bar A alfa Isso aqui é a lagrangiana de Dirac escrita daquele jeito hermitiano, né? Explicitamente hermitiano. Né? E quando você escreve psi barra I gama mi dmi psi, só, né, I gama mi dmi menos N psi, você não tem a lagrangiana que é imediatamente hermitiana, ela é hermitiana menos uma derivada total. Desse jeito ela é hermitiana, eu já falei acho, sobre isso lá atrás. Né? Certo?
C2F, aí você tem o termo C4, LA, você vai a alfa, CA alfa, CF, meio, G, C barra alfa, vamos dar alfa beta, que é o vértice, né, de interação, esse aqui é o termo de massa, e o quarto tem um termo para cada tipo de termo que comparece na sua região, com coeficientes diferentes. Esse C2F é o mesmo aqui, porque ele tem que ser o mesmo em função do seu termo cinético dos férmions. Né? C1F, aí depois tem C1. News, e-mail, G, FABC, DB, ANA, AIB, AIC, certo? Esse aqui é um cara que vem do FMA, só que o FMI tem uma parte que é bilinear nos amigos, né? Então, quando você tomar ele ao quadrado, vai ter um termo que vai ser o produto disso com o produto disso aqui, né? Certo? E tem o acoplamento derivativo. Depois você tem o C5. Isso, o quarto. G quadrado. FABC, FABL, AMB, AMC, AMB, AMIA. Esse é o segundo termo que vem do FMA, né? Tem esse cara aqui, FAA, né? Você faz ele ao quadrado, que é FAA ao quadrado. E está faltando gente boa aqui. Que são os fantasminhas camaradas. C3 tio, DMI. Qual foi a letra que eu usei para os doces? Eu usei ETA, os doces. Ninguém lembra mais, né? ETA mesmo. Vou continuar usando ETA. Ainda está rápido, ainda está. Menos C1 GFLC. Bom, essa é a mesma lagrangiana, né, da QCD, com termos constantes multiplicando cada um dos diferentes, né? Multiplicando cada um dos caras para um. Certo? Ok. Essa lagrangiana de contratermos, ela vai gerar, vamos dizer, contribuições às regras de Feynman, tá certo?
advindas de cada um desses termos aí. Você taca esses caras no seu funcional gerador, né? Tira os caras associados com interação, ou seja, não lineares, guarda os caras quadráticos, né? E combina os coeficientes, etc. e tal, você vai ter alterações nas suas regras de Feynman. Você vai ter que multiplicar os seus propagadores, por exemplo, por coisas que dependem agora desses Cs. Né? Vai ter que multiplicar os seus fatores de vértice por coisas que dependem desses Cs que estão aí. Né? Em particular, você imagina o seguinte: esse termo que está aparecendo aqui, C2F, vezes esse cara que está aqui, ele vai influenciar especificamente no momento do propagador livre. Tá certo? Propagador fermiônico livre. Né? O nosso propagador fermiônico era assim, era se barra A, I, gama mi, dmi, menos N, CA. Né? Então, esse pedaço que está aqui é um pedaço que, quando você calculava o propagador, ele ia ser proporcional a I, gama mi, dmi. Certo? Ou seja, I, P slash, né? Cortado. Né? Se você está colocando agora um coeficiente C2F aqui na frente, ele vai influenciar precisamente nesse termo que está aí. Né? O cara da massa, né? C4, está aqui, vai contribuir também para o seu propagador livre com a multiplicação desse termo C4. Né? Então, no geral, você vai ter uma espécie, né, de contribuição para o delta sigma, alfa, beta, vinda desses termos aqui, desses dois, mais esse, que vai ser da forma delta alfa beta, C2F, P slash, menos C4, N. Agora observe a estrutura que você tem aqui, né? Seu sigma de P é o sigma 1 mais P slash menos N sigma 2. Quer dizer, se você quiser dividir a coisa, você tem P slash sigma 2 e sigma 1 menos N sigma 2 independente do P slash, termo independente do P slash. Não? Esses caras vão ter que se juntar a esses dois que estão aí. Eles são produzidos como função das regras de Feynman. E aí, a ideia é que você escolha, né, esse C2F e o C4M, né, o C4, de modo a cancelar as divergências que estão aparecendo aqui. Certo? Então, sigma 1 de P2 menos N sigma 2, né? Vai ganhar a contribuição do C4, M, certo? E o P slash sigma 2 vai ganhar a contribuição do C2F. Então, a ideia é escolher o C2F, escolher o C4 para se livrar dessas divergências que estão aqui. Elas são regularizadas. Você vai escolher essas constantes como função de 1 sobre epsilon.
Elas são infinitas, no limite que epsilon tender para infinito. Você não fez isso ainda. Antes de você fazer isso, você escolhe as constantes de modo a cortar com a parte infinita da história. Antes, se você escolher, se você mandar o epsilon para zero antes, aí todo mundo é infinito, não tem graça. Certo? Isso vai se repetir, né? Eu estou dando um exemplo aqui com o sigma 2, né? Mas isso vai se repetir com todas as outras funções. Quando você calcular as suas outras funções, você vai terminar o cálculo explícito das suas funções, vai ter uma certa estrutura tensorial. Você vai identificar os fatores que vão ser gerados por esses caras. Isso aqui é uma correção do vértice triplo. Isso aqui é uma correção do vértice quadro. Né? Isso aqui é uma correção do termo cinético de fantasma. Essa é uma correção do vértice de fantasma Rule. Né? Então, todos esses caras vão aparecer com correções. Né? E eles vão contribuir para os diagramas com esses fatores, com essas constantes. E aí, cabe você escolher essas constantes cuidadosamente para se livrar dos infinitos em questão. Sobrar vai ser finito no limite epsilon tendendo a zero. Bom, Esses caras são funções de Esses caras são funções funções de Mi. Fala de massa Mi, em princípio sim, pode ser. Em princípio pode ser. Bom, a história agora é fazer o seguinte, definir algumas constantes, né? Que a gente chama constantes de renormalização, ZI, e a definição dela vai ser 1 menos CI. O ZI vai ser 2F, 5, 4, esses índices todos, né? Então você tem o Z2F é 1 menos C2F, né? O Z5 é 1 menos C5, assim por diante. Né? Se você definir esses CIs que estão aí, é bem rápido, eu não vou escrever porque seria, né, perda de tempo para mim e para vocês. Né? Vocês veem que essa lagrangiana nova aqui, L mais LC, vai estar escrita toda em termos desses ZIs. Tá certo? Mais ou menos. Minerei mais ou menos. Peraí. Mais, né?